Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus juntos com um sermão intitulado Estejamos do lado de Deus. É amplamente conhecido que durante a Guerra Civil Americana, a situação era muito mais desfavorável para o exército da União do que para o exército confederativo. Abraham Lincoln era o chefe do exército da União. Naquele tempo, Abraham Lincoln fez uma visita no quartel a fim de encorajar todos os soldados. Os comandantes saíram para cumprimentá-lo e falar com ele. Já que o presidente está lutando uma guerra para libertar os escravos, que é uma causa justa, nós oramos a Deus sempre antes de sair para a batalha. Que tipo de oração vocês oferecem? Lincoln perguntou. Nós estamos orando para que Deus esteja do nosso lado durante essa guerra. Quando Lincoln ouviu isso, acabou sendo pego de surpresa. Pessoal, seria bom orar desta forma, mas eu gostaria de mudar um pouco o conteúdo da oração. Então os comandantes perguntaram, nós devemos mudar como o conteúdo de nossas orações? Ele respondeu, ao invés de orar a Deus pedindo a Ele, por favor, esteja do nosso lado, de agora em diante, orem a Deus. Desta forma, por favor, faça com que estejamos do lado de Deus, porque os soldados da Confederação também vão orar a Deus para estar do seu lado. Ele quis dizer que os soldados de ambos os lados vão orar, Deus, por favor, esteja do nosso lado. Ele continuou, contudo, se nós estivermos do lado de Deus, seja nós do exército da Confederação ou do exército da União, Deus fará a conclusão mais racional. Esta anedota tem sido transmitida até hoje. Ouvindo isso, eu pensei, o presidente Lincoln sabia um ponto muito importante. Hoje, nós também oferecemos muitas orações a Deus. Toda vez que oramos, devemos sempre orar para estar do lado de Deus, seja qual for a circunstância. Vamos imaginar que nós oramos, Deus, por favor, esteja do meu lado. Então, ainda que estejamos no caminho errado, se nós não obtivermos os resultados que satisfazem o nosso coração, começaremos a murmurar e reclamar. Deus, que sabe e determina o fim, desde o princípio, mesmo sabendo o nosso princípio e o nosso fim, está nos guiando ao caminho da salvação. Não está? Isso significa que se estivermos sempre do lado de Deus, poderemos viver uma vida de fé vitoriosa sempre. Ao invés de determinar nós mesmos como padrão, pedindo a Deus, por favor, esteja do meu lado, nós devemos orar a Deus, dizendo, por favor, me guie para que eu possa percorrer o caminho correto da fé do seu lado. Isso deve acontecer na nossa vida diária. Se nós olhamos para a história do rei Acabe, quem era o profeta daquele tempo? Era Elias. Naquele tempo, Jezabel, a esposa do rei Acabe, trouxe muitos falsos profetas ao palácio real, que adoraram Azera e Baal, e fez o rei Acabe se desviar espiritualmente. Já que o rei Acabe adorou outros deuses ao invés de adorar o verdadeiro Deus, todo o seu povo também adorou outros deuses estrangeiros, além de Deus, sem perceber. Como resultado, através do profeta Elias, Deus puniu e destruiu todos os falsos profetas que adoravam a Baal. Já que os israelitas não sabiam discernir o que era certo e o que era errado, Elias disse a eles, de qual lado vocês estão? Escolham um. Ele disse, se Deus é o vosso verdadeiro Salvador, que vos salvará, então fiquem do lado de Deus. Se vocês pensam que Baal é Deus, então fiquem do lado de Baal. De qual lado o profeta Elias queria que todos os israelitas ficassem? Ele queria que eles ficassem do lado de Deus. Assim, uma batalha espiritual ocorreu no Monte Carmelo. Somente um profeta, o profeta Elias,
ficou do lado de Deus. E outros 850 profetas ficaram do lado dos falsos deuses. Era uma disputa de 850 para 1. Os dois lados concordaram. Cada um tome um novilho, corte-o em pedaços, coloque-o no altar e ore a Deus. O Deus que responder a nossa oração é o verdadeiro Deus. Já que eles estavam em grande número, Elias disse: vocês devem começar primeiro, já que há muitos de vocês. Então eles chamaram o nome dos seus deuses, começando desde de manhã. Eles oraram ao seu Deus ansiosamente: responda-nos. Mas não houve resposta. Nada aconteceu. Contudo, quando Elias reuniu todos os israelitas juntos e ofereceu uma oração a Deus, fogo desceu do céu e queimou o novilho no altar, para que todos os israelitas pudessem saber que Jeová é o verdadeiro Deus. Todos os falsos profetas foram apreendidos e levados para o vale de Quizon, para que nenhum pudesse escapar de lá. No final, eles foram mortos lá. Tal grande vitória foi alcançada. Havia 850 profetas do lado de Baal, mas apenas uma pessoa estava do lado de Deus. Pessoal, Deus tem nos mostrado através de várias cenas históricas registradas na Bíblia e tem nos iluminado através dos seus ensinamentos, que o gracioso resultado da vitória é sempre dado àqueles que estão do lado de Deus. Há mais exemplos. No livro de Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor viu uma estátua. A cabeça era feita de ouro, o seu peito e os braços de prata, a sua barriga e o quadril de bronze, e as suas pernas de ferro. Ouvindo a interpretação de Daniel, o rei Nabucodonosor chegou a saber como a história do reino se desenrolaria no futuro. Depois que ele ouviu que a cabeça de ouro representa o seu reino, o Império da Babilônia, ele surgiu com uma ideia estranha. Ele estabeleceu uma estátua de ouro enorme na planície de Dura. O rei Nabucodonosor pensou: já que Daniel disse, tu és a cabeça de ouro, se a estátua for feita de ouro desde a cabeça até aos dedos, então o Império Babilônico poderia durar para sempre. Ele fez uma estátua enorme e ordenou a todos os oficiais da Babilônia a vir e a se prostrar diante da estátua. Contudo, como todos sabemos, o que os 3 amigos de Daniel fizeram? Eles não se prostraram diante da estátua. Que tipo de mentalidade eles tiveram? Eles não estavam do lado da estátua ou do rei, mas do lado de quem eles estavam? Eles estavam do lado de Deus. Quando eles olharam para a situação da perspectiva de Deus, eles puderam entender que o que as pessoas estavam fazendo desagradava a Deus. Foi por isso que eles nunca puderam adorar a estátua como essas pessoas. Isso porque eles estavam do lado de Deus. Depois disso, os 3 amigos foram jogados na fornalha acesa. Mas o fogo não os feriu. Nem mesmo um fio de cabelo deles foi atingido. Pessoal, quando olhamos para os registros sobre os 3 amigos escritos no livro de Daniel, qual é o resultado daqueles que estão do lado de Deus? A fé deles permitiu a eles obter a vitória e Deus os colocou em uma posição em que eles puderam mais tarde receber grande glória. Portanto, aqueles que ficam do lado de Deus são aqueles que têm fé e são vitoriosos sempre. Do ponto de vista espiritual, eles são aqueles de quem Deus se agrada. Se nós não nos esquecemos desses fatos, do lado de quem todos os membros de Sião devem estar enquanto percorrem o caminho da fé? Ao invés de orar a Deus, dizendo: Deus, por que você não está do meu lado? Por favor, esteja do meu lado para que eu possa cumprir o que quero fazer. Nós devemos orar: Deus, qual é a sua vontade? Por favor, guie-me para que eu possa ficar do seu lado. Por favor, faça com que eu esteja sempre do seu lado. Nós não devemos orar desta maneira?
Mesmo no tempo da igreja primitiva, algumas pessoas estavam tomando lados, dizendo: estou do lado de Paulo, ou estou do lado de Pedro, ou eu estou do lado de Apolo. As pessoas tendem a tomar lados e se dividirem em grupos. Isso acontece, às vezes, porque elas querem que seu grupo seja superior aos outros grupos. E elas também querem ser tratadas melhores do que as outras. É por isso que o apóstolo Paulo bateu em seu peito aflito. Ele disse: todos vós sois um só corpo, porque todos participais do mesmo pão e creem em um só Deus. Por que você diz, eu sigo Paulo, ou eu sigo Apolo? Não foi Paulo quem o salvou, nem Apolo, mas porque esses dois eram os líderes da igreja. Alguns membros estavam dizendo: eu o sigo, sou mais próximo dele. Pessoal, todos nós devemos olhar para quem? Nós devemos olhar para Deus. Contudo, eles tiveram uma má interpretação. Eles deveriam ter dito: estejamos sempre do lado de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo apontou que era muito errado pensar dessa forma. Eu estarei do lado de Paulo, eu estarei do lado de Apolo. Paulo semeou, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Por isso, nem aquele que planta, nem aquele que rega a água não é nada. Qualquer um pode plantar e regar, mas aquele que faz brotar, ramificar, florescer e produzir fruto, aquele que pode fazer as coisas terem vida é... Quem é o único que pode fazer isso? Somente Deus. Não somos nada além de casamenteiros, que apresentam Deus a vocês. Não somos nada especiais. Dessa forma, Paulo se descreveu como o mediador entre Deus e o povo. Pessoal, enquanto estamos percorrendo o caminho da fé, hoje, quando nós nos encontramos em uma situação complicada, onde é difícil tomar uma decisão, nós devemos pensar: eu estarei sempre do lado de Deus. Se nós nos seguramos nesse tipo de fé, Deus abrirá sempre o caminho à vitória e nos dará sabedoria e fé, para que possamos nos tornar vitoriosos, mesmo na última grande batalha espiritual. Por outro lado, digamos que oramos a Deus dizendo: Deus, por que você não está do meu lado? Por que você não apenas escuta aquela pessoa? Por que você abre seus ouvidos para o que ele diz e ignora o que eu digo? Quando nos tornamos egocêntricos, nossa fé enfraquece. Portanto, não importa quais circunstâncias nós encontremos, devemos ser aqueles que sempre se perguntam: eu estou sempre do lado de Deus? Vamos confirmar através da Bíblia sobre os que ficaram do lado de Baal e os que ficaram do lado de Deus. Vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Se você olhar as palavras do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19, diz: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Então, enviou Acabe. Ele era o rei daquela época. O rei Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias quis dizer: por que hesitam estar do lado de Deus? Ele estava tão angustiado. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Todos eles concordaram com esta sugestão. Vejamos qual foi a conclusão. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus,
e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Vamos ao versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Quando olhamos para esta cena, aqueles que ficam do lado de Deus serão vitoriosos sempre, como Elias. Pensem sobre a incrível obra que aconteceu aos 3 amigos de Daniel. Deus exaltou os 3 amigos, que ficaram do lado de Deus, não do lado da imagem de ouro. E assim eles foram promovidos na Babilônia. E até mudaram o coração do rei Nabucodonosor a Deus. O confronto entre Elias e os 850 falsos profetas, e o assunto dos 3 amigos de Daniel e a estátua de ouro, são alguns exemplos registrados na Bíblia, onde as pessoas suportam tal pressão externa. Contudo, quando lutamos com nós mesmos, quando nós temos de escolher se estamos do lado de Deus ou do nosso próprio lado, já estamos em desvantagem. No caso da estátua de ouro e Deus, mesmo que tivéssemos pouca fé, todos nós ficaríamos do lado de Deus. Mesmo em tempos como os dias do rei Acabe, entre os que estavam do lado de Baal e os que estavam do lado de Jeová, muitos ficariam do lado de Deus. Contudo, o problema é o que surge em nosso próprio coração. Quando Deus nos pede para fazer algo que não queremos fazer. Ou quando Deus nos pede para fazer algo quando queremos fazer outra coisa. Neste caso, se nós somos avaliados de acordo com ficar do lado de Deus, nós receberíamos a pontuação mais baixa. Em todas as situações, nós devemos poder vencer os nossos próprios desejos. Entre a imagem de ouro e Deus, é claro, todos escolherão Deus. Entre Baal e Deus, é claro, nós escolheremos 100% Deus.
Contudo, quando se trata de Deus e eu, as pessoas hesitam em escolher a Deus. As pessoas não podem dizer que elas estão sempre do lado de Deus. É o mesmo que no tempo do rei Acabe, quando os israelitas hesitaram, sem conhecer se eles deveriam ficar do lado de Baal ou do lado de Deus. Naquele tempo, Elias ficou aflito e disse: se Jeová é Deus, fiquem do lado de Deus. Se Baal é Deus, fiquem do lado de Baal. Quando se trata dos problemas de outras pessoas, nós os discernimos claramente e dizemos: você deve ficar do lado de Deus. Nós até mesmo damos aos outros a resposta correta. Contudo, quando se trata dos nossos próprios problemas, nós não parecemos encontrar a resposta correta. Mesmo que sejam os nossos próprios problemas, o que nós devemos fazer? Nós devemos sempre estar do lado de Deus. Assim que ficarmos do lado de Deus, nós não teremos arrependimento. Vamos confirmar isso através da palavra de Deus. Vamos mudar a Epístola aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Nós devemos imitar quem? Devemos ser imitadores de Deus. Ou seja, do lado de quem nós devemos estar? Devemos estar sempre do lado de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Nós frequentemente dizemos: Deus, eu posso fazer tudo menos isso. Por exemplo, digamos que encontremos a mesma situação que Abraão encontrou. Se Deus manda você oferecer seu único filho, Isaque, que nasceu quando você tinha 100 anos, você não perguntaria: Deus, eu alguma vez desobedeci a sua palavra até hoje? Eu obedeci graciosamente e guardei todas as suas palavras. Você pode, por favor, mudar esse único mandamento? A grande coisa sobre Abraão era que ele não respondeu dessa forma. De que lado ele ficou? Ele ficou do lado de Deus. Ele sempre tinha o seu padrão de julgamento e direção de vida do lado de Deus. Assim, ele nunca deu nenhuma desculpa, mesmo que ele pudesse ter dado muitas desculpas diante de Deus. Abraão estava sempre do lado de Deus. Noé também estava do lado de Deus. Quando nós olhamos para os registros dos antepassados da fé escritos na Bíblia, eles são aqueles que ficaram verdadeiramente do lado de Deus. Então, por que há esses registros escritos na Bíblia? Na Epístola aos Romanos, capítulo 15, porque tudo o que aconteceu no passado foi escrito? Não foi escrito para nos ensinar? Houve muitas pessoas que percorreram uma vida de fé diferente, mas todos os seus registros estão excluídos da Bíblia. Qual é a razão para que apenas os registros daqueles que estavam do lado de Deus estão escritos na Bíblia? No caso de Abraão, poderia haver muitas desculpas. Ele era tão fiel a Deus e tinha uma fé correta diante de Deus. Ele seguiu sempre a palavra de Deus graciosamente, mesmo que ele não soubesse aonde estava indo. Se algo ruim estivesse prestes a acontecer a Isaque, Sara diria: por favor, deixe a criança viva e me leve no lugar. Ele estava preocupado por tal situação de partir o coração. Por isso ele não disse nem mesmo a Sara, mas colocou o mandamento de Deus em prática de imediato. Isso foi porque ele estava do lado de Deus. Ele creu firmemente que Deus poderia ressuscitar dos mortos e trazer de volta à vida qualquer um, se fosse da vontade de Deus. Abraão sempre creu na promessa de Deus: eu farei sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Pensem sobre a história de Abraão e Noé, que estavam sempre do lado de Deus. Eles não estavam do lado deles mesmos. Eles estavam sempre do lado de Deus, pensando: qual é a vontade de Deus por trás deste mandamento? Assim, eles obedeceram a tudo o que Deus ordenou, estando do lado de Deus. Não é por isso que eles se tornaram herdeiros de justiça e os antepassados da fé?
e foram registrados na Bíblia como o povo que agradou a Deus? Toda vez que vocês oram, por favor, se perguntem se isso é a sua própria vontade para vocês mesmos ou é um desejo sincero de se mover em direção à vontade que agrada a Deus. Vejamos o livro de Jó, capítulo 22. Vejamos o versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz. Falando simplesmente, nós devemos estar sempre do lado de Deus, e assim te sobrevirá o bem. Vejamos o versículo 22. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o quê? Será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá. Como? Bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Ansiedade, aflição e trevas, tudo desaparece quando estamos do lado de Deus. A Bíblia promete que isso certamente acontecerá. Contudo, é difícil para nós abandonarmos o que temos em nosso coração, se não consideramos Deus como o nosso tesouro, e temos desacordos entre Deus e nós mesmos. Mesmo neste momento, nós devemos estar do lado de Deus. A fim de estar do lado de Deus, o que nós devemos fazer com o nosso próprio tesouro? Devemos jogá-lo fora. A fim de nos guiar ao eterno reino dos céus, Deus registrou a verdade e a justiça nos 66 livros da Bíblia para que possamos colocá-los em prática. Se nós desviamos, mesmo que seja um pouco, da verdade e da justiça, nós devemos renascer para que possamos todos participar da natureza divina de Deus. Se vocês dizem, eu posso dar tudo menos isso, então por causa desse menos isso, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Se nós ficamos do lado de Deus, vencendo o pensamento de menos isso, eu creio firmemente que Deus certamente nos guiará ao eterno reino dos céus. Porque isso é especialmente necessário nesta época em que estamos vivendo, o que diz que acontecerá nos últimos dias de acordo com a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, foi dito, as pessoas amarão o dinheiro e amarão a si mesmas. Nós não descrevemos alguém como egoísta quando amam a si mesmos? Eu não me importo com os outros, eu apenas penso em mim mesmo. Está escrito que o sinal mais singular dos últimos dias é que as pessoas serão egocêntricas e estarão do seu próprio lado, mas nunca do lado dos outros. Quem nos ensinou a não ser imitadores desta geração? Já que este é o ensinamento de Deus e o ensinamento da Bíblia, nós devemos ficar do lado de Deus. Nós não devemos ser como aqueles que apenas se importam com sua própria felicidade, sem estar preocupado com os outros. Já que Deus tem nos dado essas palavras, nós devemos ficar do lado de Deus, cuidando uns dos outros. Nós devemos respeitar os que estão ao nosso redor, ser atenciosos com eles e estar unidos com eles. Nós devemos agora estar do lado de Deus. Nós devemos transcender as épocas e devemos sempre pensar, qual é a vontade de Deus? Deixe que Deus seja o nosso tesouro. Já que Deus é o nosso tesouro, de qual lado nós devemos estar sempre? Não importa que tipo de oração você faça, contanto que oremos. Por favor, faça com que estejamos do lado de Deus, para que possamos dar alegria a Deus e dar a Ele glória. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.